Fala galera, voltei! E aproveitando esse período de animação ou medo, ou é claro, os dois ao mesmo tempo, eu vim falar mais uma vez sobre a obra de Classroom of the Elite, ou também conhecido como Jiu-Jitsu. Afinal, a segunda temporada finalmente foi anunciada. Ao mesmo tempo, a gente ficou sabendo que vai adaptar 9 volumes. E como você sabe, acho que você sabe que eu gosto um pouquinho de Toaru. Eu falo um pouquinho disso no canal. Então, sempre que eu escuto a frase 9 volumes vão ser adaptados, meio que relembra uns traumas e... Bom, não é uma experiência muito agradável, posso dizer. Então, ficar sabendo que Classroom vai adaptar 9 volumes também não me deixa nem um pouco feliz. Pra quem já tá acostumado com os resumos aqui do canal, sabe como um volume já pode ser algo gigante, mas deixa eu explicar de forma melhor. Sabe aquela primeira temporada? Você deve ter escutado por algumas pessoas que ela foi meio rushada. Sim, mas ela só adaptou 3 volumes, meu caro. A temporada que as pessoas às vezes falam que foi muito rushada só para 12 episódios. Pois é, né? Mas só foi 3. Agora vamos ter 2 e eles querem adaptar 9. Isso sem contar as coisas extras que provavelmente eles também vão adaptar e vai dar o quê? Uns 11 no final. Mas as pessoas ainda colocam fé que talvez cada temporada seja de 26 episódios. Se for assim, realmente nem eu posso reclamar de nada. Aí vai ser perfeito, mas... acho difícil. Mas agora vamos parar de pensar sobre isso, vamos deixar as coisas andarem, a gente acompanhar devagarzinho, vai que os trailers vão mostrando que tá bem adaptado. Não vamos nos estressar antes da hora. Então hoje eu vou falar sobre outra best waifu da obra, Karuizawa Kei. Então mesmo que eles acabem cortando a história dela, ou então rushando demais, ou então estraguem fazendo sei lá o que, você já vai saber a história em primeira mão aqui por mim. Karuizawa Kei é uma garota de 17 anos, ela faz aniversário em 8 de março. Ela mede 1,54 e pertence à classe D. Ela está entre os estudantes com excelentes notas da classe D, principalmente no seu tempo no primeiro ano. Dentro da sala, ela fica na segunda fileira, no segundo assento. E sua primeira aparição na novel foi no volume 2, no episódio 1 do anime e no capítulo 4 do mangá. Aparência. Kei é uma adolescente de estatura mediana, com cabelos loiros na altura da cintura. Eles costumam ser amarrados como um rabo de cavalo. Além disso, ela tem olhos lindos com uma coloração meio roxa. Também pode ser que eu seja um pouco daltônico, afinal eu sempre olhei aquilo e vi um marrom. Antes de ler a novel e ver as pessoas descrevendo o cabelo dela como meio loiro, eu podia jurar com todas as minhas forças que aquele cabelo era marrom. Ou seja, castanho no caso, né? Mas se foi descrito como loiro, né? Quem sou eu para discordar? Normalmente ela é vista utilizando seu uniforme escolar, que consiste em uma camisa azul clara, um blazer vermelho com mangas e uma saia branca curta. Ela tem um imenso orgulho e cuidado com sua aparência exterior. Não para menos, ela é conhecida pela maioria da classe como uma das alunas mais elegantes e modernas. Logicamente, para analisar todos os detalhes desse corpo externo que ela se orgulha tanto... Dei uma boa analisada detalhadamente. E posso confirmar, realmente, é um belo corpo exterior, hein? Todo cheio de curvas e tal. Tanto que as medidas dela, se você tá curioso, são busto 76, cintura 54 e quadril 77. Como eu disse, cheio de curvas. Logicamente eu não tinha nenhuma segunda intenção enquanto estava analisando isso. Foi totalmente análise profissional, fria e calculista. Se eu gostei ou não de fazer isso, aí já é outra conversa. Personalidade. No início da série, Kei aparece como uma garota desleixada e mimada, que só se importa consigo mesma. Ela passa a maior parte do tempo com as garotas, e costumava usar seus pontos com bobagens, como comprar roupas e acessórios. Ela é admirada e temida em toda a classe, por sua personalidade forte e seu status como namorada de Hirata. Como essa posição era exatamente a que ela queria ter, podemos ver que Kei realmente tem uma boa habilidade na análise de comportamento social e até mesmo um pouco na manipulação de pessoas. Apesar da sua aparência e a atitude que ela demonstrava, ela na verdade é uma pessoa que guarda sua verdadeira personalidade em volta de vários mistérios e segredos.
Segredos esses que ela se recusava a revelar aos outros. Como por exemplo, embaixo da sua máscara pomposa, ou seja, seu semblante de orgulhosa e confiante, Kay na verdade é uma garota atormentada pelos seus fantasmas do passado. No fundo, ela ainda é uma garota fraca, sensível, mas que se recusa a deixar as pessoas perceberem esse lado dela. Embora ela deixe parecer que é uma pessoa descuidada, arrogante e um pouco confusa, Kay na verdade é bem lógica e astuta. E possui uma mente muito afiada. Como dito antes, ela realmente tem uma capacidade notável de ler o ambiente e entender muito bem as pessoas ao seu redor. No entanto, por causa de seus traumas passados, ela acabou ganhando uma visão cínica às pessoas ao seu redor. Ela na verdade acredita que todas as pessoas ao seu redor a odeiam e só se interessam por ela devido à sua posição atual. E embora esse tipo de visão ajude ela a manipular as pessoas com mais facilidade, também acaba atrapalhando o seu julgamento. Além disso, vale também adicionar que quando Kay está conversando com alguém que confia, ela é uma pessoa direta e sincera. E mesmo com todos esses problemas gerados por seu passado, ela é uma pessoa com uma extrema lealdade, tanto a seus colegas quando ela decidiu não traí-los, mesmo quando estava sendo ameaçada pela possibilidade de ter seu passado espalhado, quanto a lealdade que ela demonstra a seu atual namorado, Ayano Koji. História, passado. Durante seu tempo, do 6º ao 9º ano mais ou menos, Kay era conhecida por ser sempre o tipo teimoso e competitivo, o que gerava involuntariamente o ódio e a inveja de outras garotas, e a fazia se tornar alvo de bullying severo. O bullying que ela sofreu durante esse tempo era tão severo e cruel que fez com que ela acabasse ganhando traumas que ela carrega até hoje. Naquela época de sua vida, seus colegas rabiscavam seus livros, roubavam suas anotações, jogavam água suja nela enquanto ela usava o banheiro, a socavam, chutavam e filmavam os atos cruéis que faziam nela para poder espalhar o vídeo por toda a classe e fazer com que as outras pessoas rissem dela. Já chegaram a colocar taxinhas em seus sapatos, cadáveres de animais em sua mesa. Eles até puxaram uma vez sua saia na frente de toda a classe. Uma vez, depois da aula de natação, eles já esconderam suas roupas íntimas para que ela tivesse que ir para casa sem elas. Outras vezes, eles já chegaram a esconder seu uniforme inteiro. Elas costumavam forçar Kay a se confessar para garotos que ela não gostava, além de até mesmo fazer com que ela pegasse o lixo que estava no chão com a boca e comê-lo. Mas tudo isso era apenas o início. Durante essa época, todo dia Kay tinha que suportar humilhação atrás de humilhação, cada vez tendo que aguentar cada dia uma experiência pior. E não importasse que ela falasse para seus professores ou então outras pessoas, nada adiantava, nada a salvava. Muitas vezes, isso até mesmo trouxe mais consequências para ela. Como por exemplo, quando Kay tentou pedir ajuda para os seus professores, a escola não fez nada para realmente ajudar. Apenas conversou com os praticantes e manteve segredo do fato de Kay estar sofrendo bullying, o que só piorou a situação porque ela acabou recebendo uma retaliação por vingança das pessoas que acabaram sendo chamadas para receberem as reclamações da escola. Desde então, Kay acabou tendo que utilizar um uniforme com o nome prostituta escrito. Além disso, já chegaram a fazer até que ela lambesse os sapatos de alguém. Ou seja, era uma situação que só tendia a piorar. Como resultado disso, Kay acabou recebendo cicatrizes físicas muito profundas e a destruição completa de seu senso de identidade e personalidade, o que a levou até a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Devido a esses traumas, Kay começou a desenvolver uma mentalidade distorcida, principalmente para se proteger de qualquer dano que ela pudesse receber. E foi assim que ela começou a montar uma camada exterior feita de mentiras, segredos e fingimentos para se proteger e nunca mais sofrer o que sofreu. Uma das consequências causadas por causa desse tempo que Kay teve que continuar carregando até hoje é o fato dela temer muito o seu passado. Em sua mente, ela acredita que se as pessoas souberem sobre seu passado, tudo aquilo voltará a se repetir. E por isso ela quer evitar a todo custo que as pessoas saibam sobre ele. Uma vez, quando a Ayano Koji a confrontou sobre seu passado e tentou chantageá-la, ela chegou em um nível de desespero tão grande que chegou a oferecer seu corpo como uma troca para que ele garantisse que iria proteger seu segredo. Outra é que para sobreviver nessa nova escola, Kay criou o plano de se apegar a alguém altamente valorizado e com alta posição dentro da classe,
para que ela melhorasse a própria. Mas devido a esse método, ela mesma se considera uma parasita, uma criatura fraca que não pode sobreviver por conta própria. Ela foi a vítima de todos, e isso a tornou tão fria e robótica. Ela sofre mais do que ninguém, e ainda se considera pior do que realmente é. Ela revelou que não era a primeira vez que ela tinha que fazer esse tipo de ação, como usar outro para conseguir algo. Ela se sentia mal consigo mesma, mas ela sabia que não existia outra forma. Não importasse que ela chorasse, gritasse ou se debatesse, apenas ela poderia achar uma forma de se salvar. E se você tá pensando, mas o Kiyotaka salvou ela disso, ela agora vai começar a se recuperar. Durante o volume 11.5, quando Kiyotaka pediu Kei em namoro, na mente dele ele dizia que a Kei seria como um livro sobre o sexo oposto, que ele iria aproveitar, ler e depois de um tempo descartar. Naquele momento eu fiquei com bastante ódio dele. Claro que depois ele falou que tinha chances da Kei se tornar alguém muito especial para ele, comprovando que talvez ele estivesse começando a ter sentimentos por ela, como se ele estivesse caindo por amores, por assim dizer. Bom, para resumir, eu não sei bem se ela vai conseguir se recuperar dos traumas que ela tá tendo com esse tipo de relacionamento que talvez no fim pode causar mais dor ainda. E se você quer saber mais sobre o relacionamento da Kei e do Ayano Koji, eu fiz o vídeo tudo sobre Ayano Koji, e nele, pelo que eu me lembro, só que já faz bastante tempo, então... mas eu lembro que teve uma parte que eu falei mais sobre o relacionamento dos dois. Se estiver curioso, pode ir lá dar uma olhada. Habilidades. Quem foi avaliada como abaixo do padrão escolar? Suas frequentes ausências inexplicáveis e notas baixas foram a razão para ela ser colocada diretamente na classe D. Ela não gosta muito de testes acadêmicos nem de esporte, mas ela surpreendentemente é capaz de competir com os outros e tomar altas posições. Ayano Koji até deduziu uma vez que se ela realmente trabalhasse duro, em um curto período de tempo ela seria facilmente capaz de obter notas extremamente melhores e facilmente se destacaria em todas elas. De acordo com Ayano Koji e Ryuen, Kei tem uma imensa força mental e uma vontade indomável de nunca sucumbir aos desafios da vida. Ela também demonstrou alto nível de lealdade nos momentos mais cruéis e cruciais que ela passou. Até Ayano Koji se surpreendeu, porque qualquer outra pessoa normal que tivesse passado pelo que ela passou já teria desistido da vida há muito tempo atrás. Depois de namorar um tempo Kiyotaka por alguns meses, Kei adquiriu uma habilidade de conseguir sentir mudanças nas expressões ou emoções dos outros, mesmo que essas mudanças sejam extremamente pequenas ou quase imperceptíveis. Ela tem uma incrível capacidade de analisar o ambiente ou então o comportamento social das pessoas. Através dessa habilidade, ela tem uma pequena capacidade de manipulação, embora ela não seja bem desenvolvida para esse lado. Mas isso também não impede que ela use de vez em quando, muitas vezes através da arte de sedução ou então da análise de comportamento das pessoas. Mas claramente esse não é um dos seus maiores fortes. Curiosidade. O nome Kei consiste no kanji Kei, que significa favor ou benefício, e seu sobrenome Karuizawa consiste em luz e poço. Como já explicado, a classe D é uma classe específica para alunos defeituosos, e o defeito de Kei são suas notas baixas e faltas inexplicáveis. Mas de acordo com os defeitos secretos, que de acordo com algumas teorias é o verdadeiro motivo para aqueles alunos estarem naquela classe, o maior defeito de Kei é ela não ter superado seu passado. Nas enquetes de popularidade de personagens realizados pela Kono Desuka online para decidir as personagens mais populares entre os leitores de Light Novel, que é realizado com votos online, a classificação de Kei foi 8º lugar em 2019, 1º lugar em 2020, 1º lugar em 2021 e 4º lugar em 2022. No anime Classroom of the Elite, na primeira temporada, houve um episódio inteiro que estava adaptando o volume 4.5 da Light Novel, onde a protagonista feminina que iria ser trabalhada com Kiyotaka seria Kei, mas a animação decidiu trocar a personagem em todas as suas cenas com a Horikita, descartando assim todo o desenvolvimento que ela teve com a Ayano Koji naquele momento. Durante a entrevista de Kei sobre o que ela esperava para o segundo ano, suas aspirações eram passar o máximo de tempo possível com a pessoa que ama e talvez se tornar um pouco mais útil para ele.
Kei também carrega uma cicatriz misteriosa, que é extremamente profunda e que Otaka acredita ter sido realizada por alguém adulto. Além disso, deve ter sido realizada com uma lâmina bem afiada. Uma cicatriz tão profunda provavelmente poderia ter causado vários riscos à sua vida, mas o que causou tal cicatriz ainda é um mistério. A dubladora de Kei é Ayane Taketatsu, a mesma dubladora de Nino de Gotobun, ou seja, a melhor das gêmeas, das quíntuplas no caso. Kaede Kayano de Assassination Classroom, Asebi Inoue de Bento, da futura Bambieta do anime de Bleach, da Yuzu de Citrus, da Rotaro de Dagashi Kashi, da Kotori de Date Alive e da Koneko de High School of DxD, entre outros que estão aparecendo aí pra você. Mas isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, vire membro, que isso ajuda muito. Comenta aí outros personagens que eu posso trazer. Sim, eu prometi da Fuka, mas pouca gente tinha comentado. E foi como eu falei, eu ia trazer se muita gente comentasse. Ainda tá rolando, se muita gente comentar eu trago. Mas era só isso mesmo, valeu, falou, fui!